trouxe para você uma palavra simples, porém de vida. Mateus capítulo 10, versículo 6, diz assim: mas de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel, e à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expeli demônios, de graça recebestes, de graça dai. Senhor, glorificamos o teu nome nessa noite, porque o Senhor é bom, o Senhor tem nos dado vida, o Senhor tem nos doado todos os dias, o Senhor tem nos guardado, tem suprido, tem nos direcionado e tem nos orientado. E nessa noite não é diferente. Nessa noite nós apelamos a Ti, rogamos, suplicamos e pedimos que o Senhor nos dê uma palavra de orientação, uma palavra de repreensão, uma palavra de edificação, uma palavra de vida, Senhor, uma palavra de instrução, uma palavra de fortalecimento. Espírito Santo, seja bem-vindo em nosso meio. Tenha prazer, Senhor, em falar conosco. Tenha prazer em habitar no nosso meio. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Queridos, não é nada extraordinário. É algo básico, é algo simples. Jesus direcionando os seus discípulos no Evangelho de Mateus, dizendo para que eles fossem pregar as ovelhas da casa de Israel, que eles seguissem pregando em seu nome, curando os enfermos, limpando os leprosos, expulsando os demônios, curando os enfermos, porque de graça eles receberam e de graça eles deveriam também doar. Jesus, ele também fala com os seus discípulos. Nós vimos a passagem de Marcos. É muito bom nós também fazermos menção à passagem de Marcos no capítulo 15, não é? No versículo, Marcos capítulo 16, no versículo de número 15, Jesus disse para os seus discípulos: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que crerem em meu nome: expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhe fará mal. Se puserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Então essa ordenança de Jesus é para aqueles que têm um relacionamento com Cristo. Quem tem um relacionamento com Ele aqui? Então essa palavra é para você. Essa palavra é direcionada a você. Que nós possamos ter ouvidos nessa noite, para nós ouvirmos, ouvidos para ouvir, que essa comissão é para todos aqueles que têm um relacionamento com Cristo. Mas eu quero começar por definir o que é responsabilidade. Responsabilidade é obrigação, dever de arcar e responsabilizar pelo próprio comportamento ou pelas ações de outrem. Então, responsabilidade é uma obrigação, né? É uma obrigação que eu tenho. É uma obrigação de cuidar, de arcar, de responder. Isso é responsabilidade. É uma obrigação. E quando nós vamos na Bíblia,
Nós vemos Deus em Gênesis, no capítulo de número 12, ele aparecendo para Abraão, e disse o Senhor a Abraão. É uma palavra que nos mostra um Deus que conhecia Abraão. Deus conhecia Abraão. Ele está chamando Abraão pelo nome. Disse o Senhor a Abraão. Deus que aparece se mostrando. Deus que aparece se tornando conhecido. Deus que aparece se revelando. E aqui tem uma palavra para nós. Não é possível que o homem conheça Deus sem que o próprio Deus se revele ao homem. Porque a condição de pecador tirou o homem de uma relação, de um contato com Deus. E a partir do momento que o homem peca, o homem ele torna desconhecido a sua essência. Ele não consegue reconhecer a sua essência. Ele não tem contato com Deus. Ele não conhece mais Deus na sua integralidade. Ele não tem uma relação. Ora, então, não é o homem do lado de fora que deve entrar em contato com Deus. É Deus que deve vir para o lado do homem. Aí sim, a responsabilidade. E é isso que aconteceu. Abraão foi responsabilizado por Deus. Sai, agora já há uma relação. Então, sai da tua terra e vai para uma terra em que eu te mostrarei. Porque há relacionamento entre o Criador e a criatura, entre o pai e o filho. Ele creu. Agora o pai pode responsabilizar o seu filho. Abraão sai e vai. Deus agora pode responsabilizar Moisés. Moisés,
desce até ao Egito e livra o meu povo. Agora Deus pode responsabilizar Gideão, porque Gideão conhece Deus. Sai e vai até aos medianitas. Assim como no Novo Testamento, Deus responsabilizou João Batista para preparar o caminho do Senhor. E a palavra aqui diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Deus está responsabilizando aqueles que têm um pacto com Ele, aqueles que têm um contrato com Ele, aqueles que têm obrigação com Ele. Nós somos filhos, Ele é pai. Quem é pai manda, quem é pai tem autoridade, quem é pai é soberano, quem é pai, Ele tem o trono, Ele está no trono, Ele é Senhor da nossa vida, e Ele está nos responsabilizando a ir para o mundo e pregar o evangelho. E João foi responsabilizado por Deus a pregar, e ele prega no deserto a palavra do Senhor sobre o reino dos céus. Da mesma maneira, Jesus agora está responsabilizando os seus discípulos: ide pela casa de Israel, pregar, dizendo que é chegado o reino dos céus, curando os doentes, limpando os leprosos, ressuscitando os mortos, expulsando os demônios, porque de graça recebeste e de graça dai. Aqueles que têm aliança, aqueles que são compromissados, aqueles que se renderam, aqueles que aceitaram, aqueles que se prostraram, aqueles que abraçaram, aqueles que emergiram, aqueles que estão dentro, aqueles que estão incluídos, aqueles que foram batizados, aqueles que foram renovados, aqueles que foram restaurados, aqueles que foram preenchidos, aqueles que foram transformados, aqueles que foram capacitados, aqueles que receberam o Espírito de Deus. Deus está responsabilizando os seus discípulos. Há um homem que foi liberto por Jesus, e quando ele é liberto por Jesus, ele fala: Senhor, me deixa eu ir contigo. Jesus disse: não, volta para os teus e testemunha, anuncia, fala das proezas, fala da grandeza, do que eu fiz na tua vida, do que Deus fez, do que aconteceu. Aquele homem foi salvo, está aos pés de Jesus, ouvindo a palavra. Ele antes vivia no sepulcro, ele se deteriorava, ele ficava com uma pedra coçando no seu corpo, ele vivia nu, ele vivia acorrentado, era irreconhecível, a cidade se tornou inacessível, não havia movimentação, não havia locomoção. Jesus desembarca e ele chega naquela cidade, liberta aquele homem. Ele está são em perfeito juízo, ouvindo a palavra do Senhor, e as multidões admiraram. É isso que o evangelho faz quando entra na nossa vida. Ele nos transforma a tal ponto que as pessoas ficam admiradas, vejam a grandeza. Nós nos tornamos lúcidos. O crente que tem a responsabilidade de transmitir a palavra, ele é lúcido, ele conhece o caminho, ele conhece a direção, ele tem a perfeita noção da realidade das coisas. O mundo não tem noção da realidade, do perigo, da iminência, do precipício, do inferno, do caos que a humanidade está. Mas aquele que foi separado, que foi liberto, que está lúcido pelo evangelho, ele se levanta, ele prega, ele fala, ele aleluia, ele conclama, ele proclama, ele profetiza, ele denuncia, ele prega o evangelho da verdade.
esse homem foi responsabilizado? Não. Ele agora está aos pés de Jesus. É um lugar onde a igreja nunca deveria, nunca pode, nunca poderá sair. Os pés de Jesus. Quando o crente permanece aos pés de Jesus, ele não dá trabalho no pastor. Amém? Está vendo um crente que está dando muito trabalho, saiu dos pés de Jesus. Está vendo um crente que não frutifica, não tem responsabilidade do trabalho, saiu dos pés de Jesus. Mas nessa noite nós podemos voltar. Nessa noite a palavra de Deus nos direciona a voltar para os pés de Jesus. E esse homem, ele é direcionado por Jesus a voltar e a falar da palavra. Ele foi responsabilizado. Só é responsabilizado por Deus aquele que tem um relacionamento. O problema é que tem muitas pessoas que têm dificuldade de relacionamento. Tem muitas pessoas que não conseguem se comprometer na vida. Eles não são permanentes no relacionamento. Namora 2, 3 anos, deixa, já procura outro. No trabalho não consegue permanecer 3 anos. Numa firma não tem comprometimento. Não consegue abraçar responsabilidade. Mas olha o que está acontecendo. Moisés, Davi, são homens que receberam responsabilidade na casa de seu pai. E quando o Senhor apareceu, eram pessoas que já estavam habituados a receberem responsabilidade. E nessa noite o Senhor te chama aos seus pés e Ele está te dando uma responsabilidade. Transformar a cidade de Cubatão, que a imagem de Cristo seja resplandecente nessa cidade para a glória de Deus. Nós vimos homens no período neotestamentário que receberam responsabilidades da parte de Deus e que cumpriram suas responsabilidades. Eu estava lendo um pouquinho sobre a biografia de João Calvino. Calvino é um homem que deixa um legado digno de ser imitado. Calvino se torna uma das autoridades da cidade de Genebra. E a contribuição de Calvino foi fundamental na economia, no ensino, na cidadania, na formação do caráter dos homens de Genebra. Eu me lembro de homens como William Carey, Livingstone, homens que entregaram o seu coração para Deus. Livingstone, ele entrega o seu coração para Deus de tal maneira que o seu próprio coração ficou sepultado no sul da África. Ele mapeou todo o sul da África, inclusive o maior rio de África, para facilitar com que a obra missionária avançasse, porque eram áreas que eram desconhecidas, eram áreas que não estavam mapeadas. Mas ele vai num trabalho de doação, ele se doa porque ele entendeu a responsabilidade que Deus deu para ele. Nós devemos entender qual é a nossa responsabilidade nessa cidade. Qual é a tua responsabilidade nessa cidade? O reflexo dessa cidade hoje, economicamente, politicamente, a situação dessa cidade, existe uma repercussão. Ele é o espelho do evangelho dos crentes nessa cidade. Má opção de escolha de políticos lá no passado trouxeram essa cidade aonde estão, porque os crentes perderam o discernimento em quem depositar a sua confiança. Quando o poder é dado ao homem que não tem Deus,
a sociedade perece. Estamos pagando as nossas escolhas do passado. A cidade está no caos, para que no próximo pleito nós possamos apelar a Deus, que nos dá discernimento, que nos dá sabedoria, para nós podermos saber fazer as nossas escolhas, para nós poder saber fazer opção, aleluia, de vida. É isso que aconteceu em Genebra, é isso que aconteceu quando Lutero se colocou à disposição de Deus. A Europa mudou politicamente, economicamente, culturalmente, socialmente, porque quando a igreja se coloca na posição em que Deus o chamou, com uma espiritualidade sadia, com uma espiritualidade saudável, quando a igreja anda na palavra, conhece a palavra, quando a igreja é discipulada, a igreja sabe andar, a igreja sabe optar, a igreja sabe escolher, a igreja sabe contribuir. É a igreja quem dita o sucesso ou insucesso da sociedade. Eu estava aqui já quando passou as eleições passadas, passou o pleonasmo. Eu fiquei indignado como eu cheguei nessa cidade. Não estou dizendo que eu sou cara, não sou. Mas em quase um ano aqui, eu tive noção, se eu fosse brasileiro, como eu ia votar. E muitas pessoas não sabiam. Crentes. É a mesma situação que o Brasil está. Porque a nossa espiritualidade, a nossa responsabilidade como crente, a nossa responsabilidade, como é capaz de votar num partido com ideologias contra a família, com ideologias maquiavélicas vindas do inferno, temperadas no inferno, mas o crente vai lá e vota. Não, a palavra de Deus não nos leva para essa direção. Lembra-te aonde caíste e arrepende. Responsabilidade, irmãos. É porque nós temos uma espiritualidade míope, fraca. Às vezes o pastor está dando uma orientação, pensa que o pastor quer comprar voto. O pastor não quer comprar voto. O pastor viu, está tentando te direcionar. Aí o irmão fica pensando que o pastor está querendo fazer campanha dentro da igreja. Eu nunca falei com o pastor Felipe acerca disso. Eu que estou falando aqui. Responsabilidade, irmão. Se nós não acordarmos dentro das responsabilidades que nós temos, nós vamos viver momentos muito críticos aqui na cidade e no Brasil. Responsabilidade. Na vida, irmão, não existe sociedade sem responsabilidade. Deus criou Adão, em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. Formou Deus o homem e disse: tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todos os animais e sobre todos os répteis que se movem sobre a terra. Essa responsabilidade que o Senhor estava dando para Adão, de cuidar, de administrar. Então, quando existe relacionamento, quando existe pacto, quando existe contrato, existe responsabilidade. Quando existe hierarquia, existe responsabilidade. Na família tem hierarquia, tem pai, tem mãe, tem irmãos. E entre os irmãos tem mais velho, tem o irmão do meio, menor. É para que essa hierarquia, dentro desse relacionamento familiar, essas hierarquias devem funcionar e cada pessoa deve estar no seu devido lugar. É isso que estava acontecendo entre Deus e Adão. Deus responsabilizando Adão, dizendo: seja frutífero, seja fecundo,
para que você encha a terra e domine. Deus estava constituindo família, estava abençoando o homem com a bênção da procriação, para ele governar sobre a sua casa e para ele poder gerenciar e cuidar aquilo que Deus estava colocando sobre ele. Nós estamos num relacionamento com Deus, em que Ele é o Pai e nós somos os filhos. E Ele, nessa hierarquia de relacionamento, Ele tem incumbência para nós. A incumbência é cuidar, a incumbência é cuidar da sociedade, é responsabilidade da igreja. É a igreja quem cuida da sociedade, é a igreja quem fala dos padrões moral, dos padrões éticos, é a igreja que educa o cidadão, quem reeduca através da palavra, que nós possamos acordar para a responsabilidade que Deus nos deu sobre essa nação, em nome de Jesus. É nossa. É nossa. E de pregar o evangelho. Como é que nós vamos pregar o evangelho, irmão? Como nós vamos pregar? Se a gente tem uma igreja hoje, nem todos, mas eu estou abordando no geral, em que praticamente são os obreiros que leem a palavra, são os obreiros que oram, são os obreiros que trabalham. Não estou a dizer que todos, mas muitos só pegam na Bíblia e vêm para a igreja. Se nós não estivermos cheios de Deus, pela palavra de Deus, como nós iremos transformar? E de pregar é um imperativo de Deus. Pregar a palavra não é só responsabilidade do pastor. Pregar a palavra é responsabilidade de todo aquele que é salvo em Jesus Cristo. Pregar a palavra é para cada um de nós que estamos aqui nessa noite. E pregar a palavra é um privilégio. Lutero, se utilizando das palavras de Agostinho, disse: pregue, se possível, fale palavras. Pregue, se possível, fale palavras. A Bíblia fala: pregue em tempo e fora de tempo. Pregar a palavra de Deus é um privilégio. Certa vez, Dr. Gessiel Gomes disse: ele vai morrer pregando a palavra de Deus. E no dia que tirarem a oportunidade dele pregar, ele prefere a morte. Pregar a palavra é a missão mais nobre que um homem pode ter na face da terra. Pregue e fale do evangelho, que é o poder de Deus para a salvação daqueles que crerem. John MacArthur disse: a grande comissão não é um manifesto de marketing. O evangelismo não requer vendedores e sim profetas. É a palavra de Deus e não qualquer sedução mundana que planta a semente que produz um novo nascimento. Não ganharemos senão o desprezo de Deus se procurarmos remover o escândalo da cruz. Pregar a palavra é falar da cruz. Pregar a palavra não é triunfalismo. Pregar a palavra não é positivismo. O positivismo surgiu na Europa com vários pensadores que nós temos aí, mas o positivismo não é a solução. Marx deu várias propostas para a solução social. Ele estudou várias teorias marxistas para que a sociedade pudesse desenvolver, mas a sociedade não desenvolve no positivismo. A sociedade cresce no evangelho, a sociedade avança no evangelho, as famílias são restauradas no evangelho, as famílias são curadas no evangelho, os casamentos são edificados
edificados no Evangelho, os filhos são educados no Evangelho, a sociedade é próspera no Evangelho, a sociedade preserva a moral, preserva a ética no Evangelho. Devemos pregar o Evangelho como Cristo pregou, sem adulteração. Segura um pouco, eu vou terminar. Brizotti disse: pregar a palavra não é tarefa fácil. A mensagem que somos convocados a pregar é altamente ofensiva. Cruz. O próprio Cristo é visto como pedra de tropeço e escândalo. A mensagem da cruz assusta, é loucura para alguns, não é tema de festas infantis. É que hoje, quando se prega de cruz, quando se prega de Cristo, a igreja não quer ouvir. A Bíblia fala que nesse tempo estão fazendo mestres segundo os seus próprios ouvidos, que são tentados a pregar aquilo que a multidão quer ouvir, que a multidão aplauda, que o pregador saia ovacionado, que ele seja visto. Essa mensagem é anátema, a mensagem que cura, que restaura, a mensagem que liberta, que transforma. Ele tem Cristo no alto, ele tem Cristo no topo, ele tem Cristo em cima. Cristo é o nosso símbolo, a cruz é o nosso símbolo, a ressurreição é a nossa vitória. Cruz é renúncia, ressurreição é vitória. É isso que nós temos que pregar para a honra e glória de Deus. Irmãos, vou falar uma coisa, sempre falo. Pode abrir qualquer texto da Bíblia, ele vai direito no nosso ego. E tudo que a gente não quer ouvir é algo que fale do nosso ego, que mostra as nossas deficiências. A gente não quer. Sabe quando alguém te chama para conversar? Senta aqui, quero conversar contigo. A gente não quer ouvir. A maior dificuldade do ser humano da pós-modernidade, sabe o quê? É sentar para conversar. É por isso que os relacionamentos hoje não são duradouros. Porque as pessoas não querem sentar para conversar. As pessoas apontaram as falhas e você ouvir ali e reconhecer. O Evangelho faz isso com a gente. E quando vem aí o pregador, fala: esse cara só bate. Não, não bate. Pode abrir. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia é diretamente ao nosso ego, irmão. Só tem uma igreja nas 7 cartas direcionadas às igrejas da Ásia. Só tem uma igreja que Cristo não direcionou, não repreendeu e só elogiou. Só uma igreja. Essas 7 igrejas mostram muito bem a condição da nossa igreja hoje. É a mensagem da cruz. Aí vou terminar então. Friedrich Nietzsche disse que o envio dos 12 abrange 2 dimensões. A primeira é anúncio, querigma. A segunda